Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou aos ministros do Supremo Tribunal Federal um memorial em que reitera o posicionamento pela legalidade de sentenças proferidas em processos nos quais foi concedido prazo comum para que correios colaboradores e delatados apresentassem alegações finais. Em decisão recente, o STF definiu entendimento no sentido de que esse prazo deve ser sucessivo. Primeiro para a defesa do réu colaborador, em seguida pelo delatado. Aras defende a modulação dos efeitos da decisão, de modo que o novo precedente tenha efeito apenas futuro e não retroativo. No documento, o Procurador-Geral enfatiza que o novo entendimento do STF, definido no habeas corpus 157.627, traz jurisprudência totalmente nova ao direito brasileiro. Desse modo, por si só, não tem o condão de invalidar as sentenças proferidas anteriormente. Aras aponta que até a decisão, a concessão de prazo comum para as alegações finais era entendida de forma geral como medida legalmente correta e adequada, conforme previsão do Código de Processo Civil. Para o PGR, a aplicação retroativa do precedente representa ameaça à segurança jurídica, sobretudo porque pode gerar a anulação de milhares de condenações criminais em todo o país. Dessa forma, o memorial enfatiza que, sem a devida modulação, quase a totalidade das condenações da Operação Lava Jato no âmbito da 13ª Vara Federal de Curitiba pode ser afetada. Informações repassadas pela Força Tarefa da Lava Jato no Paraná e que foram incluídas no documento, das 50 sentenças já proferidas no âmbito da operação em Curitiba, 32 poderiam ser anuladas, beneficiando 138 condenados de um total de 159. O PGR destaca que até mesmo condenações com trânsito em julgado podem ser impactadas pela via da revisão criminal, assim como prisões podem ser revogadas em razão dela. Tais circunstâncias indicam a conveniência a bem da segurança, previsibilidade e estabilidade jurídicas, bem como do combate ao crime, de que o entendimento de que há nulidade na concessão de prazo em comum para correios colaboradores e não colaboradores apresentarem alegações finais produz efeitos ex nunc, ou seja, apenas acarrete a nulidade de atos praticados após a prolação da respectiva decisão, sintetiza o PGR. Em caso de rejeição do pedido principal, efeito prospectivo da decisão, o Procurador-Geral apresenta proposta de aplicação do precedente, em relação a casos já sentenciados, quando for demonstrada a existência de prejuízo ao corréu delatado e nas situações em que o pedido da nulidade tiver sido feito ainda na primeira instância. Caso contrário, na opinião do PGR, terá ocorrido a preclusão temporal em desfavor do réu delatado. A possível modulação do novo entendimento da Corte será objeto de julgamento na sessão desta quarta-feira pelo plenário do STF. Olá, colegas. É com muita satisfação que me dirijo a todos para dizer que este é o nosso segundo dia na chefia do Ministério Público da União. Estivemos, durante esses últimos meses, debatendo com a sociedade em geral algumas ideias que pretendo, com o diálogo permanente com todos os colegas, pôr em prática. No plano interno, nós temos como bandeira a unidade institucional a ser feito com a abertura de oportunidades iguais para os colegas. No plano externo, nós pretendemos reforçar mais ainda o enfrentamento à macrocriminalidade, assim como dar a nossa contribuição para o desenvolvimento da economia, procedendo de forma prévia aos estudos, sejam aqueles que digam respeito à busca de uma economia informada pela liberdade econômica em todas as suas dimensões, seja de proteção ao meio ambiente, através do desenvolvimento sustentável, seja de proteção às minorias. Os membros haverão de ser valorizados, assim também os nossos servidores.
O Ministério Público é uno e a sua unidade é o nosso maior bem a ser protegido. Unidos somos mais fortes para defender a Constituição que devemos ter como um farol das nossas atividades. Convido a todos os colegas para, no dia 2 de outubro, próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no auditório Juscelino Kubitschek, da PGR, participarmos da cerimônia pública de transmissão do cargo, assim como para participarmos juntos da sessão do dia 8 de outubro no Conselho Nacional do Ministério Público, onde pretendemos apresentar um projeto para o Ministério Público brasileiro. De outra parte, quero me colocar à disposição para o diálogo permanente, contínuo e duradouro, na busca da melhor resposta para as questões candentes que permeiam a nossa vida institucional. Registro que nesses 32 anos ocupei cargos e funções em todas as áreas do Ministério Público. Conheço as dificuldades de cada colega. Conheço também as dificuldades dos servidores e creio que o Ministério Público, em que eu acredito, focado na Constituição e nas leis do país, com homenagem ao humanismo que permeia o nosso processo civilizatório, fará cada dia mais o Brasil, com a nossa ajuda, um Brasil melhor. O meu abraço, contem comigo. O Senado aprovou na noite de ontem o primeiro turno da nova Previdência. As informações com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, nessa votação, em primeiro turno, foram 56 votos favoráveis e 19 contrários ao texto, à aprovação do texto da nova Previdência. A sessão terminou ontem por volta da meia-noite, após a apreciação de 4 destaques apresentados pelos partidos. E deve ser retomada hoje, às 11 horas da manhã, em sessão extraordinária, para apreciação de outros 6 destaques restantes. Agora, em relação aos 4 destaques apreciados ontem, apenas um foi aprovado, o que retira do texto um trecho que restringe o pagamento de abono salarial. Agora, a aprovação desse destaque pode causar um impacto aí na estimativa de economia com a nova Previdência, que era de 876 bilhões de reais em 10 anos, a partir aí do acordo, a partir do texto aprovado na Câmara dos Deputados. Agora, os senadores se preparam para a votação em segundo turno, é claro, após a aprovação desses destaques e apreciação desses destaques, o que deve acontecer em plenário no Senado na semana que vem. Mara. Obrigada pelas informações, Glauco. O vice-presidente Hamilton Mourão comemorou o avanço da nova Previdência no Senado. Mourão esteve em Palmas, no Tocantins, no 16º Fórum Internacional de Administração. O fórum, realizado no estado do Tocantins, é o maior evento de administração da América Latina e reúne representantes de 9 países, entre eles China, Portugal e Uruguai. Um fórum como este, ele discute a ciência da administração. E essa ciência da administração verbera em novos modelos de gestão. E isso se dissemina pelo país e pelo mundo, haja vista que é um fórum internacional. Portanto, nós estamos atrás disso, de fazer inovação através de bons conceitos de gestão. Durante a cerimônia de abertura do fórum, o vice-presidente general Hamilton Mourão falou sobre os desafios do mundo moderno e sobre as medidas que vêm sendo tomadas para que o Brasil ingresse em um novo ciclo de crescimento econômico. Vamos buscar recolocar a economia nos trilhos, banir a corrupção do dia a dia da área governamental e prover segurança à nossa população. Recolocar a economia nos trilhos necessita que a gente haja sob 2 colunas mestras, que são, uma eu estou falando há horas aqui, né? O equilíbrio fiscal, e a outra,
produtividade. Segundo Hamilton Mourão, a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para a retomada do crescimento econômico do país. O vice-presidente considerou uma vitória do governo o avanço da pauta no Senado. Sem a reforma da Previdência não há previsibilidade nos gastos públicos e eu espero que a votação em primeiro e segundo turno aconteça aí nos próximos 10 dias. O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco da cerimônia de transmissão de cargo na Procuradoria-Geral da República. A repórter Luciana Colares de Holanda acompanha e tem outras informações da agenda presidencial. Bom dia, Luciana. Olá, Mara, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, já tem uma movimentação bem intensa. Nós estamos na Procuradoria-Geral da República, onde vai começar daqui a pouquinho a cerimônia de posse de Augusto Aras. Na verdade, ele já foi empossado oficialmente numa cerimônia na semana passada lá no Palácio do Planalto. E nessa ocasião, o presidente Jair Bolsonaro disse no discurso dele, defendeu, na verdade, a independência do Ministério Público. Augusto Aras fica no cargo pelos próximos 2 anos. E ainda hoje, lá no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro lança mais uma etapa da Operação Acolhida. A operação faz parte do processo de interiorização dos imigrantes venezuelanos pelo Brasil. Desde 2017, 415 mil venezuelanos passaram por aqui e pelo menos 162 mil permanecem em território brasileiro. Agora, o governo federal quer maior participação do setor privado e mais ênfase na interiorização. E no início da manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro tomou um café da manhã no Palácio do Planalto com integrantes do partido PSD. Desde que o presidente assumiu o governo em janeiro, ele costuma receber as bancadas para conversas informais com parlamentares que fazem sugestões e reivindicações. Mara. Obrigada, Luciana. O governo federal lançou um plano de ação para desenvolver o interior do Nordeste brasileiro em 2019 e 2020. É o programa Agro-Nordeste, que será implementado em 230 municípios dos 9 estados da região, além de Minas Gerais. O plano quer impulsionar o desenvolvimento econômico e social do meio rural da região Nordeste. O Agro-Nordeste vai ser implantado em 230 municípios de 9 estados da região Nordeste e de outras áreas do semiárido, como as cidades de Januária e Salinas, no norte de Minas Gerais. Para isso, o governo dividiu a área em 12 territórios, que possuem em comum características como clima, recursos naturais, situação agrária e agropecuária. Também foram mapeadas quais são as principais cadeias produtivas de cada território, como arroz, leite, mel, frutas e cachaça. O governo federal vai oferecer apoio a cada um desses territórios e mapear quais são os principais desafios encontrados pelos produtores. O governo também vai ouvir sugestões de projetos. Com isso, vai ser mais fácil oferecer assistência técnica, ajudar na organização das cooperativas e no acesso aos mercados e ao crédito. O projeto é voltado para pequenos e médios produtores que já comercializam parte da produção, mas ainda encontram dificuldades para aumentar o negócio e gerar mais renda. O Nordeste produz hoje mais do que o Centro-Oeste e o Sudeste em conjunto, mas vai produzir cada vez melhor, com tecnologia e com apoio para o pequeno, que precisa de políticas públicas, e elas virão. Reforço na atenção primária. O Ministério da Saúde vai destinar mais de 300 milhões de reais para credenciar novas equipes. Sobre esse assunto, vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Ministério da Saúde pretende credenciar estados e municípios que possuem já serviços de atenção básica de saúde, mas que não recebem o apoio financeiro do governo por não se enquadrarem na estratégia de saúde da família. A medida possibilitará a ampliação dos serviços e deve atingir quase 4 mil equipes na atenção primária até o fim do ano, com investimento federal de cerca de 333 milhões de reais. No total do
2.800 novas equipes de atenção primárias, formadas por um médico e um enfermeiro, e 1.100 equipes de saúde bucal, com um cirurgião dentista, um auxiliar ou um técnico de saúde bucal, passarão a atender a população. Esses profissionais aguardam o credenciamento desde 2017. A medida atende a antigas solicitações de prefeitos e secretários municipais de saúde. Muitos municípios já possuem esses profissionais trabalhando na atenção primária com carga horária diferenciada de 20 e de 30 horas semanais. E agora vão receber entre 50% e 75% do custeio com essas equipes. Mara. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. Mais empregos e renda no setor do turismo. O resultado foi tema de uma reportagem que foi retuitada pelo Ministério do Turismo. Ao vivo, a gente vai ao Rio de Janeiro porque o repórter Marcelo Castilho tem as informações para a gente. Bom dia, Marcelo. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. Pelo Twitter, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, tem destacado os números do setor no Brasil, que emprega 7 milhões com o potencial de crescer ainda mais. Segundo o ministro, para que isso ocorra, é preciso destravar alguns pontos burocráticos dos poderes públicos. No mês de agosto, os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram a geração de mais de 121 mil novos empregos de carteira assinada no setor de turismo. Esse é o melhor resultado para agosto nos últimos 6 anos. Além disso, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Comércio mostra que de janeiro até julho o turismo teve um faturamento de 136 bilhões de reais. Esse é o maior volume de receita em 4 anos. Só em julho, para se ter uma ideia, o faturamento do turismo foi mais de 20 bilhões e meio de reais. Lembrando que, segundo o Ministério do Turismo, o setor foi responsável no ano passado por 8,1% do produto interno bruto brasileiro. Mara. Obrigada, Marcelo. A adesão à nova modalidade de retirada do FGTS, o saque aniversário, já começou. A migração não é obrigatória. Veja na reportagem. Uma comemoração de aniversário com reforço no orçamento. O trabalhador pode optar por fazer saques anuais do fundo de garantia toda vez que soprar as velhinhas. Ajuda bastante a gente, né? Hoje em dia, qualquer dinheiro é bem-vindo, né? Os valores dos saques vão depender do saldo do trabalhador nas contas ativas e inativas do FGTS. Quanto maior o saldo, menor o percentual disponível para saque. A tabela tem 6 faixas e vai de 50% para quem tem até R$500 no fundo a até 5% para quem possui mais de R$20 mil. Além disso, o trabalhador também vai poder sacar uma quantia fixa, com valores diferentes para cada faixa. Para receber o benefício, basta comunicar à Caixa Econômica Federal. As retiradas só poderão ser feitas a partir de abril do ano que vem. Mas é preciso ficar atento, principalmente porque os optantes pelo saque aniversário não poderão mais retirar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, como acontece atualmente. Quem optar pelo saque aniversário pode mudar de ideia e voltar para a modalidade anterior, o saque rescisão, mas terá de cumprir uma carência de 2 anos. Por isso, a Caixa Econômica Federal recomenda estudar bem, caso a caso, antes de fazer qualquer modificação. Essa é uma decisão bem individual que varia de acordo com a realidade de cada trabalhador. 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao modelo de escolas cívico-militares. A meta é instalar 216 instituições nesse formato até 2003. O orçamento do programa para o ano que vem é de 54 milhões de reais. O dinheiro será investido, por exemplo, no pagamento de pessoal e na melhoria da infraestrutura. Há pouco mais de um mês, esta escola pública de ensino fundamental, localizada em Taguatinga, a 25 quilômetros do centro de Brasília, adotou a gestão compartilhada com militares. Ao todo, 10 integrantes do Corpo de Bombeiros são responsáveis por manter a organização na unidade. Além do professor ter que desenvolver o programa de aula dele, ele tinha que cuidar de disciplina, ele tinha que cuidar de organização de aluno. Nós chegamos aqui, nós aliviamos, então teve um alívio. Então hoje ele tem mais tempo para se dedicar à
ao aluno. É muito positiva a presença dos militares, né? Em questão dos atrasos, da disciplina dentro da escola, o uso do uniforme. Os alunos estão tendo um maior interesse em estudar. Além dos professores e pais, os alunos aqui do Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga também aprovaram a presença dos militares na escola. Que eu diga a Daniela, que tem 11 anos, está no 6º ano do ensino fundamental. Daniela, qual a maior diferença que você percebeu com os militares aqui na escola? Eu achei que na saída estava muito tumultuado e agora eles colocaram as filas, vai saindo de turma em turma e os alunos não estão mais sem uniforme, eles estão sempre uniformizados de forma correta. E o número de escolas cívico-militares em todo o país vai aumentar. 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao programa do governo federal que incentiva a implantação do modelo. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.